Olá, meu nome é Sandro Magaldi, eu sou palestrante, escritor de 5 livros de negócio, dentre eles o Gestão do Amanhã, um dos livros de gestão mais vendidos no Brasil. Também sou cofundador da startup meusucesso.com, uma das plataformas mais relevantes de ensino sobre empreendedorismo no Brasil. Estou aqui em casa e estou me unindo ao manifesto da Local Web Juntos no Digital. Nosso principal objetivo é trazer conhecimento e conteúdos relevantes para você, empreendedor, que certamente está passando por um cenário para lá de desafiante. Pois bem, inegavelmente esse contexto que nós estamos passando agora é um contexto de muitos desafios. Claro que, com primeira perspectiva, e não poderia ser diferente, as organizações e as empresas se dedicaram a olhar o seu fluxo de caixa, a olhar para dentro da organização com o intuito de amparar da melhor forma possível o seu capital financeiro. Então, nesse momento, toda e qualquer despesa deve ser considerada, ponderada, para que você tenha uma estrutura o mais enxuta possível. Porém, essa estratégia, que é essencial, ela tem as suas limitações. É necessário você aliar o foco na gestão dos custos com o foco na gestão das oportunidades. Afinal, se você não vender, mesmo nesse contexto instável, você pode perder o seu oxigênio. Vendas é o oxigênio da empresa. Portanto, eu quero trazer para você aqui algumas referências sobre como vender nesse contexto de incerteza. Tenho certeza que você deve estar se perguntando sobre isso. Puxa vida, mas como eu vou abordar os meus clientes nesse momento? Primeiro ponto fundamental para você saber. Veja, as mesmas dores por qual você está passando, o seu cliente também está passando. Dessa forma, ele também tem que refletir e pensar sobre as suas vendas, sobre os seus negócios. Então, não é inadequado você abordá-lo. A primeira reflexão que você tem que ter é como abordar o seu cliente. Então, essa é a primeira referência que eu trago a você. É fundamental, agora é o momento de estar ao lado dos seus clientes, à disposição deles. Antes de pensar na geração de vendas, você tem que pensar na geração e criação de valor. Como você cria um valor importante ao seu cliente? Nesse momento é a questão mais relevante. A sua venda vai derivar dessa reflexão. Lembre-se, eu sempre cito essa metáfora. Raros são os casamentos que dão certo antes de um namoro. Quer dizer, primeiro você encontrou o seu par, você fez lá toda a corte, namorou e depois casou, não é isso? Raros são os casamentos que dão certo quando você ultrapassa todas essas barreiras. Dá para dar certo, mas não é um padrão. A mesma coisa acontece com as vendas. Muitas vezes nós queremos casar sem antes namorar. Então, lembre-se, uma venda é proveniente de um relacionamento virtuoso. Dessa forma, você tem que construir os passos para construir uma conexão com o seu cliente, para que ele confie em você e aí sim você vai efetuar a sua venda. Qual que é essa referência para nós nesse momento? Esse momento, o principal ativo que você tem que conquistar do seu cliente é a sua atenção. É a sua atenção para que você possa entregar a sua abordagem. Despertando a atenção do seu cliente, aí sim você trabalha todo o seu contexto, toda a sua abordagem, toda a apresentação da sua proposta de valor para que posteriormente você consiga efetuar uma venda. Agora é a hora de criar valor ao cliente. A consequência dessa criação de valor é a geração de um negócio. Portanto, é indispensável você estar ao lado do seu cliente. E aí tenho duas propostas. A primeira, estar ao lado, se colocar à disposição do seu cliente. E segundo, olhar o mundo com os olhos dele. Muitos me perguntam, Sandro, como eu vou abordar meu cliente agora? Como eu vou explorar? Como eu vou ligar para ele? Como eu vou mandar uma mensagem a ele? O primeiro passo que você tem que ter é essa empatia de se colocar no lugar do seu cliente, olhar o mundo com os olhos dele e entender quais são as dores do seu cliente agora. Quais são os problemas do seu cliente agora. Quais são as dores desse cliente agora que você pode resolver. Então não é uma abordagem única e exclusivamente dedicada a vender o seu negócio. É uma abordagem orientada a validar uma tese. Meu caro, eu vi que você agora passa por essa reflexão. Me explica o que você está fazendo? Como você imagina ultrapassar essa fase? Quais são as estratégias que você está pensando? Percebe que é diferente a abordagem? Por isso que as instâncias principais, as estratégias principais para serem utilizadas agora são ouvir muito,
fazer muitas perguntas, pesquisar muito sobre o cliente e, a partir dessas informações, estruturar a sua abordagem. E aí também eu tenho uma referência importante sobre abordagem comercial. Imagine que você esteve ao lado do seu cliente num exercício de empatia, conseguiu se disponibilizar a ele, ele deu espaço para você conversar com ele, a partir daí você estruturou uma abordagem muito adequada, ele falou, puxa, vamos conversar. Então, num contexto como o atual, onde existe um desafio muito maior em conseguir a atenção do cliente, se você conquistar esse ativo, você tem que ser absolutamente cirúrgico ou cirúrgica. Diferente do passado, de algumas semanas atrás, conversar com os clientes vai ser muito mais desafiante. Então, se você conseguiu e teve méritos nessa oportunidade, você tem que arrebentar. Por isso que, minha sugestão, planeje a sua abordagem com o cliente, seja à distância, seja pessoal. Planeje essa abordagem mapeando todas as possíveis objeções que esse cliente vai apresentar nesse contexto de incerteza. Por isso que é tão importante você conhecer o cliente. Porque você conhecendo o cliente, você já começa a desenvolver premissas para mapear quais são as possíveis objeções que vão aparecer. Se prepare, treine muito, teste essa abordagem. Teste, valide, experimente. Ela está boa, está perfeita? Acelera esse contexto para que você possa replicar em outras possibilidades de interação com o cliente. Entende o que eu quero dizer? É hora de ser muito mais estratégico e cirúrgico do que no passado. Mapeie as objeções, construa um pitch comercial muito adequado, teste, valide, acertou, chegou num ponto, acelera. E finalmente a última perspectiva para você. É necessário você estar muito focado ou focada na execução do seu planejamento. Estabeleça metas de contatos diárias a clientes, metas de abordagem, quantos clientes você vai abordar por dia, quantas propostas você deve gerar, enfim, estabeleça metas, mas não só metas como você sempre estabeleceu, mensais, semanais, tem que ser metas diárias. Defina essas metas, controle essas metas diariamente, desenvolva rituais. Você, sua equipe comercial, todo dia conversa para ver quantos clientes foram abordados, qual foi o resultado, aprenda continuamente, é uma política de guerra. É uma prática de guerra. Você sabe como funciona a guerra, né? Então, quando você está num ambiente de guerra, o processo de aprendizado das tropas tem que acontecer muito rapidamente. Porque se você não aprende com a batalha de hoje, pode custar vidas essa ineficiência amanhã. Então, uma das práticas que todo o exército, toda a armada desenvolve é... No final de cada dia de batalha, existe um processo de aprendizado, onde todos se reúnem para ver quais foram os principais aprendizados para serem mais efetivos no dia seguinte. É isso que eu estou propondo a você. Desenvolva metas, rituais e controles para que você tenha uma execução acima da média. A sua execução agora tem que ser muito mais eficiente do que no passado. Tempos extraordinários demandam um trabalho extraordinário. Agora é o momento de você realmente desempenhar uma atitude, um comportamento acima daquela que você está habituado ou habituada. Minha última referência, talvez a mais importante do que todas. Para que você possa fazer tudo isso que eu estou preconizando, para que você possa ser efetivo nesse contexto, você tem que estar muito equilibrado, equilibrada emocionalmente. Não se descuide de você. Procure se nutrir de referências positivas, saudáveis. Não entre na negatividade, né? Procure cada vez mais se orientar a um olhar destinado a enxergar as oportunidades desse contexto. Fuja da inundação de notícias negativas que estão surgindo e vão surgir cada vez mais. Procure, eu tenho chamado isso de detox mental. Procure fazer um detox mental para que você esteja muito íntegro na hora de se relacionar com seus clientes. Isso vai ser necessário, tanto no relacionamento com seus clientes, quanto com seus colaboradores. O equilíbrio emocional e mental agora é fundamental. Vendas é arte e ciência. Soft skills, hard skills. Técnica, trouxe algumas técnicas para você, mas é indispensável a emoção. Use a emoção a seu favor e nada de levar negatividade para o cliente. Ele pode estar até negativo, mas você tem que trazer o quê? Com contexto positivo e favorável a ele. Positividade, perspectivas positivas, ok? Enfim,
Espero ter contribuído com os seus desafios aqui com esse vídeo. Conte conosco por aqui. Espero que em breve possamos voltar à estabilidade, à nossa rotina. Certamente será outra rotina, mas que ela seja mais virtuosa. E não espere ela chegar. Vá em busca dela. Desejo a você todo o sucesso do mundo em seus negócios e lembre-se, eu, você e a Local Web estamos juntos no digital. Conte conosco.